Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Alex, esse aqui é o Devaneio. E hoje eu vou falar sobre esse tema bem leve aí, que vocês viram no título, que é por que é difícil ser inteligente morando em favela. Primeiramente, o título desse vídeo é clickbait. Óbvio, né? Assim, eu vou falar sobre esse tema, só que não é exatamente assim, né? Senão eu estaria me colocando aqui como o inteligente e todo mundo da favela sendo burro. O que obviamente é mentira. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com essa frase? Vamos destrinchar aqui essa frase e eu vou falar para vocês o meu pensamento. Bom, quando você mora em bom, quando você mora em periferia, geralmente os seus pais tiveram origem humilde, seus avós, enfim. No meu caso, a minha mãe só estudou até a quarta série, o meu pai morreu quando eu tinha 3 anos e eu fui criado pelo meu padrasto a partir dos 5 anos de idade, mais ou menos, até hoje. E ele também só estudou até a quinta ou foi a sexta série. Mas enfim, quando você vem de origem humilde assim, seus pais vieram de origem humilde assim, eles querem que você seja mais do que eles foram. Eles querem que você tenha mais do que eles tiveram. Então, eles impedem que você participe de alguns lugares e fazem um esforço maior para que você estude, para que você busque conhecimento, seja uma pessoa melhor. Então, a minha mãe, quando eu era criança, ela não deixava eu me enturmar com a galerinha da rua, tá ligado? A galerinha que já gazeava a aula, a galerinha que falava muita gíria. Por conta disso, eu fui muito mais criado em casa, né? E tive contato com a internet relativamente cedo, com os 13 anos. Hoje em dia a geração alfa tem internet desde os, sei lá, 1 ano de idade, né? Mas enfim. E a partir dos 13 anos eu tive redes sociais, eu comecei a ver vídeos no YouTube, etc. E fui buscando um conhecimento ali que eu via na escola, mas achava um saco. E o que eu queria realmente saber eu procurava lá. Eu fui estudar sobre biologia, sobre filosofia, vi algumas séries, comecei a ver anime, comecei a consumir culturas de outros países. Coisa essa, culturas essas, que a maioria dos moradores de periferia, de favelas, não tem acesso ou simplesmente não querem, não conheceram, entendeu? E isso dificulta a minha relação com eles, tá entendendo? Porque se eles gostam de determinado tipo de música, eu gosto de outro determinado tipo de música, entendeu? Eu gosto de algo mais específico ali, algo, sei lá, de outro país, em outro idioma, etc. E acaba que isso dificulta você ter amizades, cara. Eu tenho amigos, obviamente, mas só alguns deles eu consigo falar sobre, sei lá, questões mais profundas, tá ligado? E não é que, tipo, ah, meu Deus, eu sou inteligente, etc. Não, é porque só tive o básico do básico, sabe? Às vezes eu nem tive o básico, eu tive só perto do básico do que todo cidadão brasileiro deveria ter. O problema disso daí é que quando eu chego para falar com uma pessoa que teve acesso à educação e tal, terminou o ensino médio pelo menos, ou tá em alguma graduação já, ou já terminou alguma graduação, é que essa pessoa de primeira, ela não sabe que eu tenho esse determinado conhecimento, saca? Então, o meu gato. Da Oi Mirai. Enfim, ela não vai saber justamente por ela ter esse... Ele nem apareceu no vídeo. Olha ele aqui. Miau. Quando eu chego para falar com uma pessoa que teve acesso à educação, sabe, que teve uma criação diferente, ela não sabe de primeira que eu também sei das coisas que ela sabe. Sabe que eu consigo falar o português correto, apesar de falar gírias, que eu tenho um pensamento filosófico, eu tenho minhas próprias opiniões, sabe, que eu sou um homo sapiens, tá entendendo? Ela não vai ter esse conhecimento, justamente por causa do preconceito que ela tem. E quando eu falo preconceito, eu não falo necessariamente do da discriminação, sabe? É realmente o preconceito, né? Que todo mundo tem. Ah, eu vi 200 pessoas desse tipo fazendo essa coisa. Então, quando eu ver a pessoa 201, eu já vou ter na minha mente que ela vai fazer a mesma coisa que essas outras 200 fizeram, sabe? Isso acontece com todo mundo. Obviamente, existe sim a questão do racismo, a questão do elitismo e etc. Mas eu não quero entrar nesse mérito aqui, não nesse vídeo. Bom, o que é que isso gera? O isolamento, cara. Porque quem tá no meu meio
sabe? Onde eu estou inserido, eu não consigo me abrir intelectualmente, eu não consigo explorar os assuntos que eu quero explorar e saber de outras opiniões para ter um comparativo. E as pessoas que são capazes de me proporcionar esse tipo de conversa, elas não estão abertas porque elas não sabem que eu tenho esse conhecimento, tá entendendo? Então é complicadinho, cara. Esse processo de você ascender socialmente é complicado. Eu acho que as pessoas que não necessariamente enricam, mas as pessoas que conseguem ascender um pouco assim na sociedade, tipo uma classe média ali, que veio de origem humilde e consegue ir pra uma classe média tal, consegue fazer uma grana, enfrentam esse mesmo tipo de situação, tá entendendo? É complicadinho, cara. Assim, não é o fim do mundo, sabe? Não é o fim da picada, mas às vezes ocasiona algumas coisas complicadas. Por exemplo, você acaba se enfiando muito em rede social, tá entendendo? Você não tem esse contato físico com pessoas, às vezes você se sente... Às vezes é como se realmente ninguém entendesse o que você pensa, tá ligado? No seu meio, você fica sem alternativas, daí você acaba se isolando, entrando em bolhas perigosas no Instagram, e discutindo, e etc. Então, eu só queria trazer uma luz para esse assunto, porque até agora eu não vi ninguém falar sobre ele, tá entendendo? E eu criei esse canal aqui um pouco também para falar sobre esse tipo de coisa que ninguém fala, porque geralmente quem tem acesso à internet ou que consegue gravar um vídeo são pessoas que já estão ali, tá entendendo? Você tem pessoas que vieram de origem humilde, só que para conseguir debater sobre esse tipo de assunto, eu não sei, parece que as pessoas têm preguiça ou só não querem, ou sei lá, só não agradam elas, tá ligado? Mas eu tenho essa curiosidade, eu gosto de investigar, de saber ali, eu gosto de discutir a realidade, sabe? Realidade não é coisa que se discute, mas eu gosto de discutir. Tipo, se algo é assim, por que, que ele é assim, por que, que ele não é outro algo? Então é isso, eu vou trazer alguns temas relacionados a isso nesse canal, esse aqui é o primeiro vídeo. E eu quero que vocês saibam que eu tô fazendo tudo isso aqui de forma improvisada. Vamos lá. Eu tô usando a câmera traseira do meu celular e coloquei um espelho atrás dele para eu conseguir me ver. Por isso que às vezes eu não olho diretamente para a câmera, eu olho um pouco mais para trás. O meu tripé improvisado, ele tava com o pé quebrado, eu tive que passar fita. A iluminação que eu tô usando é literalmente uma lâmpada normal, que eu tirei inclusive da frente da minha casa para poder colocar aqui. Por isso que tá meio estranho assim, não é uma ring light. Mas, enfim, a minha casa, ela não é rebocada, tá entendendo? Eu realmente não tenho grana, cara, minha família não tem grana. Eu sou entregador do iFood, eu entrego de bike, eu tô nessa correria aí, tá ligado? De ascender socialmente e tal. E é complicadinho. Aquele medo de cair na corrida dos ratos é complicado. Mas enfim, nesse sentido, por exemplo, Mirai. Esse gato filho de uma mãe, ele tirou todinho o tripé aqui do canto. Ah! Pronto. Por exemplo, a discordância que existe entre pais e filhos em periferia, tá entendendo? Porque se o pai querer que o filho fosse melhor do que ele é, o filho vai ser realmente melhor do que ele foi, e quando você passa os seus pais intelectualmente ou criticamente falando, o bagulho começa a ficar começa a ficar tenso, porque você começa a discordar muito ou tentar passar valores para os seus pais que eles não tiveram, e meio que não dá, porque aquele ditado já diz, né? Não se ensina truque para cavalo velho. Mas enfim, assuntos nesse sentido eu vou trazer também. Bom, eu acho que eu vou gravar mais um vídeo depois desse, nesse mesmo cenário aqui, nessa mesma situação. Eu só vou trocar de camiseta pra não ficar muito estranho, tá entendendo? Mas é isso, cara. Eu vou tentar trazer vídeo quase todos os dias. Eu acho que dessa vez eu vou conseguir, porque essa não é a primeira vez que eu tento fazer um canal, mas eu quero trazer sempre nesse tema de conversa livre, tá entendendo? Sem um roteiro, mas realmente no sincerão, porque eu odeio esses conteúdos curtos. Há conteúdo assim, o TikTok tá com os vídeos longos agora, né? Mas majoritariamente ainda é conteúdo muito curto. E eu odeio conteúdo curto, eu gosto de falar, tá entendendo? Eu gosto muito de falar, eu sou extrovertido, cara. Eu não sei se parece, né? Até porque não faz muito tempo que eu comecei a gravar, então eu ainda posso ficar um pouco retraído, mas eu gosto muito de falar. Então é isso, cara. Espero que vocês estejam bem. Por favor, não me apedrejem por causa desse título, tá? Eu acho que eu consegui ser bem claro aqui. Sem piadinha, hein? Mas enfim. Falou, galera. Até o próximo vídeo aí.